Boa noite a todos, que a paz nos invada, que tudo de bom esteja conosco. Um abraço para cada um de vocês. Nós vamos falar hoje um tema muito bom, que é o texto O Perdão das Ofensas no Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina dos Espíritos, quando nós falamos de livro dos Espíritos, nós estamos falando da alma, da vida da alma após a morte. O retorno, porque a doutrina dos Espíritos vem nos falar que nós retornamos para a lei de evolução e voltamos aqui adiante do aprendizado tantas e tantas vezes forem necessárias. Então, toda vez que nós, por sucessivas e sucessivas reencarnações, nós cometemos erros e não recebemos perdão. Vamos falar primeiro de nós, que nós não podemos nos julgar como santos. Nosso passado pode ter muitos erros, muitas coisas equivocadas, porque a gente vê hoje o planeta Terra, ele ainda é mau, o planeta Terra ainda é perverso, ele é vingativo, ele é injusto, ele tem uma série de situações infelizes. Se nós reportarmos a nós nesse passado, nós também deixamos muitas situações infelizes e que não fomos perdoados. Que não fomos perdoados. Essa aí é a base mais séria. Então, o que eu fiz no passado, eu não fui perdoado. A maldade que eu fiz para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, para os meus parentes, para meus vizinhos, para minha comunidade, se eu fui político, se eu fui um guerrilheiro, o que eu tenha sido um soldado, eu deixei para trás situações que eu não fui perdoada. E quando não ocorre o perdão, nós temos aquilo que chamamos de obsessores. Quem são nossos obsessores para nós, espírita? São aqueles que não nos perdoaram. Porque o obsessor, ele não sai do nada. Simplesmente aparece. Isso não existe. O obsessor, de ordem geral, é um familiar. É o marido, é a mulher, é o filho. E isso que nós vemos na atualidade, nos lares, ainda surgem esses espíritos inimigos da família. Inimigos do pai, inimigos da mãe, inimigos do mundo, revoltados, imperfeitos, com todas as imperfeições. Aí vem a doutrina dos espíritos. Neste ponto, ela é linda, porque ela vem solucionar. Quando nós estudamos a doutrina na sua base perfeita de estudo e compreensão, nós entendemos que ela vem, a doutrina, nos ensinar o crescimento, o aprimoramento. E neste aprimoramento entra o perdão. Segundo ponto da doutrina, que é gigantesco, é grandioso demais, somos nós, médios, que podemos conversar com o nosso obsessor, que é o pai, que é a mãe, que é o irmão, que é o amigo, que pessoas que nós estivemos nas guerras, pessoas que nós roubamos, pessoas que nós matamos, pessoas que nós tiramos a casa, tiramos a mulher, tiramos o marido, roubamos, fizemos todo tipo de atrocidade. E esses espíritos não nos perdoaram. Podem reencarnar? Podem. Podem. E quando esses espíritos reencarnam na nossa família, voltam com as suas inimizades. Voltam com restrições para nós. Restrição para a mãe, para o pai, para os irmãos,
não gosta da família, porque ele traz com ele a lembrança do passado que ele não perdoou. E para que o ser humano encarnado, que é a coisa mais difícil, faça a sua reforma íntima, é ele, o encarnado, que tem que passar por uma mutação. É ele, encarnado, que tem que tirar dele os defeitos. É ele que vai mudar ele. Ninguém muda nós. Ninguém nos transforma. O Evangelho, o Cristo, ele nos fala, mas quando é interiorizado dentro de nós, só eu, espírito, médium, posso tirar de dentro de mim. Essa é a beleza da doutrina dos espíritos. Tem saída. Mas ainda falta muito para nós compreender essa grandiosidade. Nós trazemos um ranço no nosso passado espírita, porque nós acreditamos que outra criatura pode nos salvar. O padre, o pastor, o benzedor, o médium, o curador. A gente traz essas ideias. E acha que se nós formos em outras pessoas, elas vão nos curar. Elas nos darão o paliativo. Porque todos eles vão falar para nós orarmos, cumprir os 10 mandamentos, buscar a dignidade, a honra, o perdão. Qualquer religião, ela vai nos ensinar a base dos 10 mandamentos. Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não violentar, não levantar o falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias, não cobiçar a mulher do próximo, não fraudar. Então, os 10 mandamentos é um código de comportamento de vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando nós compreendemos os 10 mandamentos, nós cometemos menos erros. Então, a doutrina vem quando eu, médium, me preparo, eu, médium, me evangelizo, meu protetor, meu conhecimento, me ajuda a penetrar em todas as células do meu corpo. Todo o meu corpo tem o comando da minha alma. Todas as partículas do meu corpo, átomo, subátomo, monopartícula, meu sistema nervoso central, minha epífise, meus nervos, meus ossos, minha carne, meus músculos, meus órgãos, todos eles conectados com a minha alma. Quem comanda é a minha alma. Quem faz é a minha alma. Então, quando a minha alma, ela ora e fala, eu quero me curar, e que ela dá uma ordem de comando ao seu corpo físico, ela começa a se curar. Porque nós somos capazes de penetrar. Nós somos capazes de curar a nossa mente, curar os nossos olhos, ouvido, garganta, qualquer órgão do nosso corpo. Nós temos a capacidade de regeneração. Mas depende da criatura. O encarnado é mais difícil da gente moldar. O encarnado é mais endurecido. Ele leva tempo para compreender as coisas. Nós observamos pai, mãe, fala, tio, e a gente aprende meio na bronca, meio no empurrão, no sacudido, errando. Nós aprendemos mais errando do que acertando. Mas aprendemos. A gente erra e acerta, erra e acerta. É assim que a gente aprende. Mas isso faz parte do conhecimento. Agora, a grandiosidade da doutrina dos espíritos, que é grande demais, é que nós não paramos ainda para
entender essa grandiosidade. Quando nós, médios, nos preparamos, nos evangelizamos e temos um pouco de conhecimento, nós somos capazes de auxiliar os nossos mortos. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. O que significa? Eu, médium, evoco os mortos para auxiliar os mortos. E quando eu me proponho a esse trabalho de perdoar aquele meu ente querido pela sua agressão, pelo seu erro, porque ele foi mal, ele foi perverso, pode ter o defeito que for. O nosso trabalho como médium é socorrê-lo, aliviá-lo, balsamizá-lo e curá-lo. Quando nós, médios, fazemos isso e levamos o nosso familiar para uma escola, e ele vai ficar lá 10 anos, 20 anos, estudando, aprendendo, se evangelizando, trabalhando, quer qualquer trabalho que ele fizer, num aprendizado da alma, quando ele retorna à nossa família, ele retorna um bom espírito. Porque se você pegar o livro dos Espíritos, está lá uma pergunta. Nós podemos pedir para Deus que nasça na nossa casa um bom espírito? Não. Por que os Espíritos falam que não? Porque quem vai fazer esse bom espírito é nós, médiuns. Sou eu que vou socorrer a minha família. Sou eu que vou socorrer meus filhos, meus entes queridos, meus tios, minhas tias, meus avós, enfim. Eu vou socorrer a minha família. Então, essa minha família desencarnada vão nascer na nossa família pessoas justas, corretas, nobres, evangelizadas, filhos pródigos, filhos em crescimento e que traz paz, harmonia na família. Quando a nossa família, os espíritos nossos da nossa família, que não nos compreendem e que nós não ajudamos após a morte, eles se tornam os obsessores. É aí que entra o conhecimento da doutrina. O que você pode fazer para melhorar a sua família? O que é que nós, médios, devemos fazer para melhorar a nossa família? E a nossa inferioridade, ela é grande. Porque quando a gente está brava, morre o parente, eu quero mais que ele fique no inferno. Porém, ele fica lá eternamente no inferno. Só que se nós tivéssemos essa ideia tão absurda, o que vai acontecer? Você acha que ele vai ficar no inferno? Não. O nosso pensamento vai trazê-lo para dentro da nossa casa. Vai trazer para o nosso trabalho, para a nossa vida, para o nosso destino. E ele vai causar todo o dano que ele desejar, na invisibilidade. E aí entra a parte mais linda da doutrina, que se chama a doutrinação. Doutrinação porque é a doutrina dos espíritos, é o esclarecimento para que nós auxiliamos nossos entes queridos, para que ele compreenda que ele não pode ficar na nossa casa, que ele não pode causar dano à nossa família, que ele precisa se corrigir, voltar ao seu lar, na casa da sua mãe, do seu tio, do seu avô, voltar a estudar, fazer uma faculdade, buscar estudar filosofia, tudo o que ele puder no mundo dos espíritos, é gigantesco a informação. Então, nós, quando socorremos nossos entes queridos, eles se preparam e voltam melhores. É isso que nós, espíritas e médios, precisamos compreender. Porque às vezes nós temos faniquito
Porque, ai, esses obsessores, não sei de onde que veio. Isso. Ninguém tira obsessor de um lugar que não existe. Ele é um obsessor porque ele é da família. Algo de ruim você fez para ele e ele não te perdoou. Então, quando o evangelho vem e nos ensina para perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, 490 e imensuravelmente, eternamente. Por quê? Quando alguém da minha família que morre, eu tenho mágoa, eu tenho rancor, eu tenho brabeza, eu não perdoei. Então, essa minha família vai ficar perto de mim. Porque o seu ódio, o seu rancor, a sua raiva e a minha falta de perdão vai atraí-lo para mim. Então, quando nós espíritas compreendemos a grandiosidade da doutrina dos espíritos, e aí ele coloca que a pergunta 210 do Livro dos Espíritos. Então, os espíritas lê, e se não tiver a filosofia espírita, o conhecimento da doutrina espírita, que é o esclarecimento das almas após a morte. Porque Kardec fez o Livro dos Espíritos, o livro das almas, da comunicação dos espíritos. Depois ele fez o Livro dos Médiuns. Então, espíritos e médiuns é um conjunto. Quando nós falamos do evangelho, o evangelho é moral, é ética. É como fazer a coisa melhor. Então, essa base doutrinária, que é o esclarecimento da doutrina dos espíritos, ela é fundamental no crescimento do médium, que é o socorro dado para ele. Por quê? Ele, com seu protetor, ele ajuda ele. Ele, com seus protetores, ajuda os espíritos. Então, existe uma fusão, uma integração entre os vivos e os mortos. Então, nós espíritas precisamos compreender que o obsessor é falta de perdão do obsessor. E nós também, de ordem geral, também não pedimos perdão. Não pedimos desculpa. E aquela pessoa, então, desencarna com uma mágoa, com uma dor, até por causa do feijão queimado. Ela morre com aquela dor do feijão queimado. E aí passa 1 ano, 10, 20, e o espírito do feijão queimado ainda está dentro da nossa casa. Esse é o maior equívoco dos médiuns espíritas, quando nós não estudamos a base doutrinária, que é o socorro, que é a caridade. A caridade espírita. Você pode dar comida, você pode dar roupa, você pode dar agasalho, você pode dar cobertor, você pode fazer o que você quiser. Isso é dever. Dever. Atender o abrigo, atender as crianças, dar comida, agasalho, fazer sopa, faça o que você quiser. Isso é dever do ser humano. É responsabilidade dele velar pelo seu irmão. Mas a caridade falada pela doutrina dos espíritos é o socorro dado para as almas. É a orientação dos espíritos. É auxiliá-lo nas colônias espirituais. É orar por eles para que eles encontrem um caminho, um novo destino, para que eles possam retornar na Terra com dignidade e honra. A doutrina dos espíritos tem 160 anos.
ela foi fraudada, estragada, corrompida, tirada da sua base doutrinária, porque havia um interesse de impedir a mediunidade, impedir o avanço da mediunidade, impedir que a humanidade avançasse. Porque toda vez que nós, médios, socorremos 10 mil espíritos, são 10 mil espíritos em redenção. Voltarão muitos melhores, aprenderão o melhor no mundo dos espíritos. A diferença está. Quando eu não socorro, e eu deixo 10 mil obsessores nas regiões umbralinas. E quando você voltar encarnado de novo, você vai fazer o trabalho que você deixou de fazer. Essa é a lei. Ninguém vai fazer o seu trabalho. Eu tenho 77 anos. E já ouvi muitos médios no meu aprendizado falar assim, leva esse espírito para o fundo do mar. Eu ouvi isso daí. Hoje, com o meu conhecimento, falo, meu Deus do céu, se esse médium morreu, se esse médium vai ter que voltar, qual é o primeiro compromisso dele? Retirar os espíritos que ele enfiou no fundo do mar. Mas não tem dúvida. Quem mandou ele enfiar os espíritos lá? O compromisso dele, ele vai tirar. Ah, ele vai ter que tirar. Então, essa teoria antiga, que os espíritos são infernais, que vão para o inferno. Existe inferno. As almas são maléficas por si mesma. Ela pode te tornar um puro espírito? Lógico. Acha que um demônio, um satanás, não vai se tornar um dia um puro espírito? Vai. Mas só que alguém tem que dar esse primeiro impulso para o seu crescimento, para a sua moralização. Então, a tarefa do médium é socorrer os seus familiares. Para mim, minha família, morreu, eu só dou 3 dias de descanso. 3 dias depois eu evoco. Quero saber como que está, se já passou as dores, se o mal-estar do hospital já passou, se aquela perturbação da morte já passou, se está bem, se o anjo guardião já veio buscar, se a equipe médica já levou para um hospital. Por quê? Porque eu não posso deixar aquele meu parente ficar lá meses, anos, a fios, com aquela impressão após a morte. A impressão de desastrado, de drogado, de prostituído, de louco, de doido. Quem que faz isso pelos espíritos? Somos nós, médiuns. Porque nós temos essa capacidade de movimentar as energias no perispírito e na alma dos mortos. Eu posso movimentar as energias benevolentes na alma do morto. No vivo, você dá passe, daí 2 horas, ele volta a ser o que ele era. Até, às vezes é uma pouco, até perde a energia. Porque você dá, daí porque ele sai dali, vai tomar cerveja, vai fazer tudo que não quer, vai passear, vai brigar, que não presta. Só que ele vai lá e toma passe. E aí, ele ocupou a energia do outro, usou a saúde do outro, usou tudo que o outro tinha, sente bom por 10 minutos, 15 minutos, 2 horas, e volta a fazer tudo errado novamente. A diferença está em socorrer o morto. Quando o morto é bem orado, é amparado, é socorrido, é balsamizado, que ele
entende que ele pode ir para a sua família, pode ficar na casa da sua avó, pode ficar na casa do seu pai, da sua mãe, que ele vai retornar ao lar espiritual, que ele é amado. Então, a proposta é totalmente diferente quando nós deixamos nossos parentes lá nos quintos. E aí não quer ter obsessor. Ai, obsessor, como se fosse uma coisa do outro mundo. Mas nós somos responsáveis. E nós vamos ter que perdoar para não ser obsessor de ninguém. Então, perdoa todo mundo e pede perdão. Porque se você não perdoar e não pedir perdão, quando a gente morrer, vai virar obsessora. Vai ficar infernando a vida dos outros. Então, a gente tem que escolher, vamos crescer, vamos parar de infernar a vida dos outros, vamos fazer coisas boas, vamos estudar, vamos fazer algo de bom, conhecer os outros mundos, as outras galáxias, vamos vivenciar a doutrina dos espíritos.